Olá! Você já se perguntou alguma vez o que faz uma calígrafa que trabalha com convites de casamento? Já imaginou todo o processo que é necessário para fazer esse trabalho? Oi, eu sou Carol Negin, sou calígrafa há 23 anos, trabalho com convites de casamento de 15 anos, com bico de pena, trabalho escrevendo em obras de arte, escrevendo quadros, trabalho com outros tipos de materiais, faço letterings, paredes, enfim. Mas hoje a gente vai falar especificamente desse trabalho de caligrafia em convites. Muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas tem uma pessoa que trabalha só com isso e cobra para escrever só um nome num convite? Não tem ideia de todo o trabalho que é envolvido nesse processo. Então hoje eu peguei a encomenda de uma cliente, a Isabel, e vou mostrar para você o passo a passo, desde o comecinho. Antes de começar a mostrar especificamente os convites e como é que a gente trabalha neles, a gente vai conversar um pouco sobre o antes. Então, antes dos convites chegarem, já existe um grande processo. Como é que tudo começou? Bom, tem uma gráfica que conhece o meu trabalho e indicou para a Isabel. Por que indicou para a Isabel? Ela queria, na verdade, imprimir os nomes, mas a faixinha onde vão os nomes dos convidados dela é feita em papel craft, que é aquele papel com cor de madeira, que parece até um papelão. E o miolo do convite é no papel off-white, que é um tipo de branco, um branco quebradinho assim, um pouquinho mais amarelado. E aí ela queria muito que nesse craft tivesse escrito o nome dos convidados dela na cor desse papel e não em preto ou numa cor escura que a impressora poderia fazer. E aí a gráfica avisou para a Isabel que não tinha como imprimir em branco ou em off-white no papel craft. Então, ela precisou fazer esse trabalho com uma calígrafa. E aí ela já conhecia meu trabalho há muito tempo, a Roberta Mota, já fiz muitos e muitos convites para ela. Não é só no caso de não ter como imprimir, mas tem muitas pessoas que realmente fazem questão desse trabalho feito à mão. E aí a noivinha entrou em contato comigo. E aí a Isabel me explicou como era o convite dela e como é que ela queria a letra. Inclusive me falou que a letra que ela queria era uma letra de máquina de escrever, que não é a letra cursiva que a gente está acostumado a ver nos convites de casamento. Cada vez mais isso acontece. Chegarem letras bem diferentes das tradicionais, porque as impressoras fazem isso, né? O computador faz isso, e aí as noivinhas querem, e com toda razão, que a caligrafia do envelope combine com o texto de dentro do convite. Então, tratei isso tudo com a Isabel, e aí tem que resolver várias coisas antes dos convites chegarem. O prazo, o valor, a forma de pagamento. Ela precisa primeiro conhecer o meu trabalho, então eu mando um portfólio, ou então indico as minhas páginas para que ela possa conhecer o meu trabalho, todas as letras que eu faço, são mais de 20 tipos de letras, enfim. E aí a gente vai combinando os detalhes. Como é que faz a lista de convidados, como é que ela tem que me enviar. Tem muitos detalhezinhos que precisam ser combinados antes da gente bater o martelo e fechar o negócio. Então, depois de todos esses detalhes conversados e a gente vê que realmente dava certo eu fazer o trabalho que ela queria, a gente fechou o negócio e eu fiquei aguardando a gráfica me mandar os envelopes, as faixinhas, na verdade. E uma coisa importante, ela combinou comigo um dia, no caso na semana era uma terça-feira, para esses convites chegarem, e na verdade a gráfica não conseguiu me entregar na terça, me entregou na quarta. Então é um outro cuidado que a gente precisa ter quando for dar o prazo, dar uma aproximação, mas tem que contar realmente a partir de quando os convites estão na mão. Porque senão você acaba se comprometendo e aí a noivinha tem pressa, normalmente elas têm pressa, no caso da Isabel não, porque ela é uma noivinha que vai casar em maio e a gente está em fevereiro, então seria muito bom se todas as noivinhas conseguissem se programar dessa maneira, mas não acontece assim, tem muita urgência e tal. Então a questão do prazo é primordial e eu sou muito, muito chata com isso. Se eu der a minha palavra, eu gosto de cumprir. Então é importante não se comprometer antes dos convites estarem realmente na mão. E aí depende de cada calígrafo, saber quanto tempo leva para fazer uma determinada escrita
numa determinada quantidade de convites. Então, fechei isso com ela e, apesar do atraso de um dia, os convites chegaram. E aí você imagina que para a gente conversar e combinar isso tudo, já foi um tempão aí de WhatsApp, de tratativas. Então, o trabalho já começou bem antes da escrita em si. E agora a gente vai para a parte prática e eu vou te mostrar como é toda a preparação e todo o trabalho até que fique tudo pronto para entregar de volta para a noivinha esses convites, tá bom? Então, deixa eu virar aqui o celular para você. Bom, aqui estão as faixinhas dos convites da Isabel, no papel craft, como eu falei para vocês. Deixa eu pegar uma que já tá soltinha aqui. Então, tá aqui, ó. O nome vai ser escrito aqui nessa faixa e o convite vai ficar aqui na vertical, certo? Então, a localização do nome precisa ser aqui mais alta, porque vai uma faixinha aqui no meio, amarrando o convite. Tem todo um referencial, né, que a gente precisa combinar antes e ela me mostrou. Então, o nome vai ser colocado aqui. Como eu já expliquei para vocês, ela me disse que queria uma letra de máquina de escrever, que é a letra que foi colocada no convite dela e ela também me passou o referencial antes. Então, eu já preparei aqui, já encontrei essa letra e já preparei no tamanho que eu acredito que vai ficar muito bom para escrever aqui nessa faixinha, certo? Então, eu preparei todo o alfabeto para ver todos os mínimos detalhes da letra que ela quer e que fique de uma maneira adequada e bem legível na faixinha dela, certo? E aí tem outra dúvida da Isabel. Será que fica melhor escrito em branco ou será que fica melhor escrito em off-white? Então, a gente vai agora à preparação da tinta para poder fazer um teste e enviar para ela. Aqui é o meu paninho mágico. Quem já conhece meu trabalho sabe dos meus paninhos que eu coleciono. Então, tá aqui. Aqui eu tenho tinta branca já pronta, preparada. Por que preparada? Eu uso guache Talens, certo? Esse aqui é o branco. É um guache holandês de excelente qualidade, com uma pigmentação muito boa. E ele é um guache bem grosso, não sei se vai dar pra ver, mas ele é grosso, ele não escorre. E ele não passa na pena se a gente for usar ele assim, do jeito que ele tá. Então, precisa de uma diluição, certo? Eu tenho ele já diluído aqui. Talvez eu vá precisar diluir mais um pouquinho, porque faz uns 3 dias que eu mexi, que eu diluí. Então, talvez precise de um pouquinho mais de diluição. E aí, a gente vai usar um líquido mágico, que eu vou já explicar pra vocês, pra fazer essa diluição, certo? E aí, como é que eu vou fazer o off-white, então? Vou pegar esse mesmo branco, vou tirar um pouquinho daqui. Vou tirar uma quantidade suficiente para escrever em todos os convites dela, porque se ela decidir pelo off-white, a cor tem que ser exatamente a que eu mandar para ela no teste. E vou usar aqui, também da Talens, um Deep Brown, que é um marrom claro, certo? E aí, a gente pega aqui, eu uso aqui a pontinha de trás do cabo da minha pena, muito pouquinho, porque é um guache bem pigmentado e nessa hora menos é mais. Porque se eu achar muito e quiser tirar, vai me dar mais trabalho, vou ter que gastar mais tinta branca para poder fazer a diluição. Então, coloca só um pinguinho, dissolve e se precisar, coloca mais, certo? Então, vamos misturar. Tô achando que a diluição desse aqui tá boa. Ó, gostei do tom. Ele tá um pouquinho só quebradinho com relação ao branco. Muito de leve. Dá pra notar a diferença? Tem que ser algo bem sutil, bem sutil. Ok. Vamos testar com essa tonalidade.
Agora eu vou diluir um pouquinho mais o meu branco, porque esse aqui, o que tava embaixo, eu acho que tá um pouquinho mais grosso e aí não passa na pena. O que é o líquido mágico, Carol? Isso é que faz toda a diferença no trabalho. Tô brincando, gente. Isso é água, tá? E aí você pode usar água destilada ou mineral. Não usa da torneira, porque a água não é limpinha e pode estragar a sua tinta. Os micro-organismos podem fazê-la se estragar, podem sujar, certo? Pode embolorar a tinta, de verdade ela embolora. Então, vou diluir aqui. Pronto. Agora tá num ponto legal. Como é que você sabe, Carol? Ah, aí é a experiência, é o tempo. Tem uma quantidade básica, mas a gente precisa saber mexer com a tinta. Então, agora a gente vai fazer o teste direto no papel da Isabel para ver como fica e ver qual é a tonalidade que ela vai escolher para a escrita definitiva dos convites dela. Bom, aqui estamos com a faixinha da Isabel. E aí, gente, para fazer o teste, eu já preparei o gabarito. O que é esse gabarito, Carol? É a forma como eu trabalho. Tem gente que usa mesa de luz, né? Que usa luz por baixo, que usa mesa de luz com o reflexo das linhas no papel. Eu não gosto, porque a luz me dá dor de cabeça e porque ter que colocar o convite em cima da mesa e ficar sempre daquele jeito, porque se você mexer 1 centímetro, entorta tudo. Não dá pra mim, eu sou uma aquariana braba, gente, qualquer coisa que faça eu me sentir presa me dá nervoso. Então eu gosto de trabalhar com gabarito. Então o que eu faço? Eu preparo o gabarito na altura que vai ficar a minha letra. Gosto de colocar o nome da noivinha ou da cliente e quantos centímetros tem, porque pode ser que depois eu precise e possa usar em outro convite. Então eu vou começar aqui testando com o branco. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui ao amigo. Lembrando da referência da letra, que eu já estudei, já observei. Tem uma outra coisa que a Isabel me pediu. Ela quer ver isso escrito numa linha só e em 2 linhas, para poder decidir. Então, eu vou fazer ao amigo. Carol, como é que você faz quando a letra passa embaixo? Eu completo em seguida, tá? Ao amigo. Vamos colocar, sei lá, José. Paiva. Tô usando aqui um nome fictício, tá, gente? Paiva. É uma letra serifada. Uma fonte, na verdade, né? Um tipo. Quando eu tiro aqui a referência, que eu uso como linha guia, né? Meu gabarito, eu completo a letra que desce. Se tiver alguma outra, a gente faz, ok? Então, teste da cor branca em uma linha só. Vou limpar aqui a minha pena. E vou fazer o segundo teste, fazendo isso em 2 linhas. Agora, eu acho melhor fazer do outro lado. Então, eu vou esperar secar um pouquinho a minha tinta e vou virar o papel para que ela possa ver separado um do outro, certo? A minha tinta já secou, então eu já virei a faixinha, já coloquei de novo aqui o meu gabarito
e vou escrever o mesmo nome na outra cor e agora em 2 linhas como ela pediu. Tem uma outra coisa que a Isabel pediu para eu fazer de teste. No convite dela, todas as letras são minúsculas, porque ela quer algo bem minimalista, bem clean, e aliás, ficou lindo e super original. Isabel, se você estiver vendo esse vídeo, parabéns, convite lindo, um beijo enorme para você. Então, eu vou fazer esse teste usando só letras minúsculas, sem colocar as maiúsculas, certo? Então, vamos lá. O mesmo nome, só que agora eu tô usando a tinta Off-White. E vou colocar ao amigo tudo minúsculo. Da forma como ela idealizou. Convite a gente não pode errar, viu, gente? Não tem rascunho. Descer. Vou completar aqui o meu G. E agora, José Paiva. Também, tudo minúsculo. É uma letra que leva mais tempo para grafar do que a cursiva. Porque não tem uma cadência entre uma letra e outra. A gente faz uma por uma, separadinha mesmo. Prontinho. Então, agora eu tenho o teste em branco, numa linha só e usando as maiúsculas. E tenho o teste em Off-White, em 2 linhas e usando só as letras minúsculas. Agora eu preciso fotografar isso e mandar para a Isabel, para ela decidir qual é a cor que ela quer. Bom, gente, então agora é o momento de tirar as fotos, mandar para a Isabel e ela vai escolher a cor, se ela quer maiúscula ou não quer, se ela quer numa linha só ou se ela quer em 2. E depois que ela aprovar todos os detalhes e me der 100% de ok, é hora de começar a grafar os convites dela. Então, você viu quanto trabalho existe antes mesmo de começar a escrita. E cada noivinha tem essa preparação e esse cuidado. Afinal de contas, a gente está falando de um momento muito importante, trabalhando com o sonho das pessoas, com um marco na vida delas. E isso não pode ser feito de qualquer jeito. Então, se você não conhecia como é que funcionava o trabalho de uma calígrafa que escreve em convites de casamento, eu espero que tenha dado para você entender melhor. E aí, quando a gente faz a grafia dos convites, aí precisa colocar eles espalhadinhos conforme vai escrevendo, sempre em ordem, para não bagunçar tudo na lista, porque depois eles vão para a montagem. Então, aí tem que colocar exibível, e aí depende da ordem da lista. Se a gente bagunçar tudo, a gente dá muito trabalho também para quem vai receber e fazer esse trabalho. Muitas vezes eu fiz também esse trabalho de finalização. Então, mantê-los em ordem é muito importante. E respeitar o tempo de secagem, porque se a gente empilhar os convites antes da tinta estar absolutamente seca, e isso já aconteceu comigo, infelizmente, algumas vezes, quando a noiva tem muita pressa ou a gráfica tem muita pressa para conseguir atender o prazo que a pessoa coloca pra gente, acaba acontecendo. Então, muito cuidado com isso. Esperar o tempo de secagem, tanto pode deixar espalhado, se você tiver uma mesa grande, como pode usar eu tenho um dispositivozinho no seu nome, um apoio, que tem várias divisórias assim, e eu coloco os convites em pezinhos, na vertical, e eles ficam secando ali também, para respeitar esse tempo.
E aí, então, depois de todos grafados e todos secos, é hora de arrumá-los novamente na embalagem, na ordem da lista, para devolver para a noiva e os convites irem, então, para finalização. É esse o trabalho de uma calígrafa de convites de casamento e de outros eventos. Eu espero que você tenha gostado, que tenha compreendido melhor como é todo esse processo, que parece muito simples para quem não conhece, mas que é cheio de detalhes muito importantes. Então, curte esse vídeo, manda para as noivinhas que você conhece, que estão nesse ponto aí de escolher convite, de escolher quem é que vai escrever no convite, para saber se tem todas essas qualificações, esse cuidado. E não esquece de curtir e se inscrever no canal se você ainda não fez isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!